Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de treinamento sobre os recursos e funcionalidades do BILOC. Hoje nós vamos falar sobre grade de dados. Grade de dados é esse componente onde nós exibimos as informações e que contém muitas facilidades, muitos recursos a serem explorados. Para facilitar a compreensão de todos esses recursos, nós dividimos essa explicação, essas orientações em três partes. Nós vamos fazer esse tutorial que vai falar sobre filtro de dados, como filtrar os dados da grade. Nós vamos ter um segundo tutorial que vai explicar para vocês como vocês agrupam esses dados dentro da grade. E um terceiro, para finalizar, como vocês organizam os dados que foram filtrados e agrupados, como vocês ordenam esses dados e como vocês extraem esses dados exatamente para fazer o melhor uso dessas informações. Vocês devem estar se perguntando, tudo que eu vou ver aqui vale para qualquer grade de dados exibida? Sim, de certa forma sim. Com uma ressalva apenas que, dependendo da grade, da interface que essa grade está sendo exibida, é possível, pode acontecer que alguns desses recursos não estejam ativos, por uma necessidade específica daquela funcionalidade, tá? Mas, de fato, quando ele é desativado, ele não precisa, ele não deve estar lá de propósito, e a gente desativa exatamente para não trazer recursos desnecessários, ou recursos que possam até pesar ou esconder uma informação de forma indevida, né? Ou seja, o usuário sem querer faz um filtro, alguma coisa, e acaba não percebendo a informação, acaba se desqualificando. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa a entender, nós vamos usar essa interface de gestão de vendas para mostrar todas essas funcionalidades nos três tutoriais. Então vamos lá, eu vou fechar aqui e vamos começar na prática para vocês entenderem a principal questão em relação à grade de dados. Quando eu entrei aqui, ele traz algumas informações pré-existentes com base em algum dado que foi pré-determinado. Neste caso aqui, a gente já tem esta grade de dados e sendo apresentada conforme estes campos de pré-filtro, como é chamado. São campos, como agora a gente vai falar sobre filtro de dados, é importante entender que determinadas grades podem ser previamente carregadas com campos pré-estabelecidos. E neste caso, a gente está buscando buscando os dados para serem exibidos com base na data de hoje até os próximos 30 dias. Por isso que ele já trouxe essa informação, tá? Então, você pode e deve explorar as informações conforme a sua necessidade para cada interface. Então, aqui, por exemplo, a gente estendeu a pesquisa da informação, a gente buscou no banco de dados mais informações. Eu quero desde o dia 30 de junho do ano passado, por exemplo. Então, aqui eu já tenho os dados já exibidos. Eu vou colocar até 31 de 12 de 2021, por exemplo. Então, a gente já tem os dados remontados. Como é que a gente percebe facilmente que esse dado foi atualizado? Ele vai dar um refresh aqui, como é chamado, ele vai exibir os dados, aí às vezes é visível, ou às vezes não é visível, tá? Não é visível porque os primeiros registros podem ser os mesmos da outra seleção. Mas observe os campos totalizadores. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, até o dia 31 de 11 de 2021, quando a gente sai ali do campo da data, 30 do 11, né? Não existe 31 do 11, então 30 do 11 de 2021. Ele já criticou o preenchimento errado, já passou para 264, tá? Então, todos esses campos estão performando os critérios de exibição dos dados. Então, aqui eu posso selecionar, por exemplo, um motivo de locação que seja amostra. Então, no momento que eu fiz a seleção dessa informação, a gente acabou definindo que eu só quero ver os registros pertencentes a esta categoria de informação. Eu vou marcar aqui sem nada, ele vai considerar que é para exibir todos os registros, ok? Estes são os chamados pré-filtros, ou seja, a gente tem filtros pré-estabelecidos. Aí você deve estar se perguntando, mas e como é que eu faço se eu quiser filtrar por outra informação além do que está pré-determinado pelo sistema aqui? É possível? Sim. Sempre que você tem uma grade de dados e que você tem estes campos abertos aqui para digitação acima do nome de cada coluna, é exatamente aqui que você vai determinar
as condições de filtros adicionais, certo? Então, por exemplo, se você vier aqui, eu quero independente, aqui eu não tenho no pré-filtro a coluna tamanho, o campo tamanho não está definido como um filtro padrão de seleção, mas você quer ver só os G. Você digita G, dá um Enter e está pronto. Ah, eu quero só o M, então a mesma coisa, você selecionou, tá? Ah, mas eu quero, por exemplo, o P, e aí vai vir P e PP. Ah, mas eu quero só P. Aguarda que a gente já vai mostrar para vocês como é que vocês fazem. Se vocês querem, toda vez que a gente está digitando aqui uma informação, quando você clica o botão direito, ele está considerando que o que você digitou está contido nesta coluna. Se você quer que seja só os P, você vai colocar igual a P e vai dar um Enter. Então agora ele não trouxe o P e o PP, porque se você quisesse o PP agora, ele já está marcado como igual. Se você quiser mudar isso aqui, você pode colocar contém PP. E aí no caso aqui contém P, o PP e o P contém a letra P. Então você consegue qualificar melhor com o botão direito o critério que o sistema vai usar para avaliar o que você está colocando para estabelecer o filtro. Tá? Uma outra informação importante, você pode usar de forma combinada? Posso. Ah, eu quero, por exemplo, o PP, todos os pedidos que têm tamanho P, ou seja, que ele contém P e PP, mas eu quero todos com menos de R$1.000. Ó. Só que por que ele não trouxe nada? Porque ele está considerando o igual, né? Ou independente da caixa, no caso se for um caractere. Então eu quero menor ou igual a 1.000. Ó, então agora eu tenho todos os registros que contemplam o tamanho conforme eu digitei aqui e que tem o total contemplando esta informação, no caso aqui menor ou igual que 1.000, certo? Então a gente tem pré-filtro, tem filtros adicionais que vocês podem selecionar, tá? E aí vocês têm todas essas opções, né, para cada um dos campos, cada uma das colunas que são exibidas aqui, ok? Bom, entendido isso, vamos entender a parte mais complexa do filtro, que ajuda demais a seleção das informações, que é o que a gente chama de filtro avançado. O filtro avançado, ele vai seguir as mesmas características do que a gente mostrou aqui no filtro simples, nos filtros adicionais. Vamos colocar aqui e vamos apagar para vir todos os dados para a gente, tá? Vamos dar um Enter. Então a gente tem de novo todos os registros que contemplam este período. Como que eu faço? Para que serve um filtro avançado? Quando eu quero colocar, porque até então, só para entender com mais facilidade, tudo que eu preencher aqui em cima nos pré-filtros, associados aos filtros adicionais, cada registro a ser exibido tem que atender todos esses requisitos. Então aqui, este primeiro registro, ele está entre 30/6 e 30/11. Como os demais campos de filtro, sejam os campos de pré-filtro ou os filtros adicionais no topo de cada coluna não foram preenchidos, ele está atendendo somente esses dois requisitos. Então são pedidos que estão dentro deste período. Quando a gente preenche uma informação aqui, por exemplo, eu vou colocar, sei lá, vou colocar outros aqui. Então ele está qualificando todos os pedidos que estão dentro desses agora 3 critérios, ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu quero que o sistema contemple um critério de seleção avançada, de filtro avançado. Botão direito em cima dos dados da grade, filtro avançado, e a gente agora tem um gerador de expressão, como é chamado aqui. A gente vai poder montar a expressão de consulta que eu quero. Lembrando o conceito matemático, a gente sempre vai olhar de dentro para fora. O que é de dentro? De dentro dos parênteses, ou seja, aquilo que vai resolver primeiro e aquilo que está lá no centro da expressão e vai abrindo a expressão até resolver toda ela. Então vamos lá, vamos colocar a mesma informação, vamos colocar aqui o mesmo critério que a gente colocou no filtro simples e depois a gente vai estender para um filtro avançado aqui dentro desta interface. Então vamos lá. A gente tinha colocado que a gente queria que todos os registros contemplassem PP, certo? Então eu apliquei o filtro, veio PP, certo? Bom, e aí, o que eu quero? Só que agora eu quero
que além do PP, eu quero ver os GG. Lá em cima no filtro simples não era possível a gente fazer isso. Então a gente vem aqui, ó, e digo que além, ou seja, do tamanho ser PP, eu quero que contenha GG, certo? Opa, não apareceu nada. O que eu fiz errado? É simples. Aqui, observe que ele está pegando o tamanho PP e também que contém o tamanho GG, e os registros têm que ser igual a todos esses critérios. Como é impossível o pedido ser PP e ser GG ao mesmo tempo, eu quero que ele seja qualquer um destes resultados aqui. Bom, agora eu tenho registros em PP e, eventualmente, vamos estender o período aqui só para a gente conseguir pegar mais registros válidos. Ó, vamos ver se a gente tem... Vamos botar G. Ó, perfeito. Então agora a gente tem aqui a característica. Então eu tenho aqui pedidos PP e tenho pedidos G, ok? Como é que foi possível fazer isso? Através do filtro avançado. Então, qualquer um destes critérios que eu coloquei aqui vale para selecionar a informação que eu estou colocando, ok? Muito bem, mas vamos colocar um pouco mais de seleção nisso. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu quero os PPs, mas eu quero PP com menos de R$1.000. Então, se eu vier aqui e simplesmente colocar aqui, ele vai considerar qualquer um desses registros. Então, vamos usar esta função que tem aqui dentro e vamos criar aqui dois critérios. Eu vou tirar esse cara daqui e vou dizer o seguinte, olha, então eu quero sempre de dentro para fora, né? Que nesse caso, da direita para a esquerda. Então, o meu tamanho tem que conter PP, certo? E também pode conter o G. Ó, continuamos com a mesma informação. Agora, o que a gente quer? Bom, sendo PP, ou seja, está dentro desse colchete aqui, eu quero que, se for PP, eu quero que seja menor que 1.000. Então, vamos botar aqui. O que eu quero que seja menor que 1.000? O total tem que ser menor ou igual a 1.000. Ok? Vamos aplicar. Bom, então o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, um pedido PP que é maior que 1.000. Por que não deu certo? Não deu certo por conta deste critério aqui. Porque aqui eu quero dizer que o que está aqui dentro, eu quero que seja igual. Ou seja, todos esses critérios têm que ser verdadeiro, tem que ser válido. Então, o pedido tem que ser PP e também tem que ser menor ou igual que 1.000. Ó, então agora eu tenho os PP menor que 1.000 e tenho todos os G, independente de qualquer outra seleção. Filtro avançado. Então agora eu quero, por exemplo, vamos fazer mais simples aqui, ó. Vou botar aqui e vou dizer que eu quero que o campo total seja maior ou igual a 40.000, por exemplo. Ó. De novo, por que ficou o 32? Deixei de propósito, porque o que está mandando nesta seleção é isso aqui. Então, agora sim. Então, o que a gente tem que ter? Considera qualquer registro que atenda a esta seleção. Então, esse qualquer está mandando aqui. Então, o que significa? Primeiro critério, ó, tem que ser igual a PP e também ser igual, menor ou igual a 1.000, ou tem que atender essa seleção aqui, tem que ser G e maior ou igual a 40.000. Ó, agora a gente já tem essa seleção. E este assistente de expressão, vocês podem expandir. Por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, pegar aqui, vamos pegar o menos reservado, casamento, tá? Vamos usar um terceiro critério, tá? Observe que o PP tem amostra, ó, tem 15 anos, certo? Então agora vamos pegar e vamos exportar, vamos filtrar os dados, e aqui eu poderia colocar um terceiro, certo? Poderia ir aumentando as expressões aqui, certo? Ou poderia criar um outro critério dentro desse.
E aí você pode ir avançando, expandindo aqui de uma forma bem ampla para poder extrair os dados da melhor forma possível. Certo, pessoal? Então essas eram as orientações acerca de filtro. Então, recapitulando, a gente viu o filtro, os pré-filtros, como a gente chama, que é o que carrega automaticamente a grade, conforme a interface que vocês estão selecionando. O filtro simples, que é o que vocês selecionam aqui. E também o filtro avançado, que você seleciona e monta a expressão de filtro através da opção filtro avançado disponível no clique direito dentro dos dados da grade. Certo? Então, sigam agora assistindo o próximo tutorial que a gente vai falar sobre agrupamento das informações. A gente vai seguir com esta base, com esta interface aqui para vocês compreenderem o todo. E nós vamos finalizar mostrando para vocês como vocês fazem a organização, ordenação e exportação dos dados da grade. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Mandem seus comentários. A gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Até mais.